dar a mesma coisa. Então vamos pegar esse aqui. Vamos pegar agora a função de grilo do escalar. O escalar, que geralmente é tão simples, né? O Lagrange Klein-Bordel é 1 sobre é 1 sobre K2 menos 2. Esse escalar agora ele está misturado com esse campo vetorial. Vamos ver como é que vai ficar a função de grilo dele lá. Então, essa função de grilo aqui é do A com H. Eu não vou apagar, vou deixar ela aqui e de novo com a mesma hipótese de que eu estou trabalhando na região em que μ é diferente de C ao quadrado. Então, vamos pegar μ igual a C ao quadrado. Essa pergunta salve do emaranhamento. Por exemplo, correlação e emaranhamento. Pergunta do salve, né? Então, esses campos têm uma função de correlação. Significa, correlação significa emaranhamento. Correlação em teoria de campos significa emaranhamento das partículas correspondentes na mecânica quântica, da teoria de campos, né? Nós estamos fazendo uma teoria de campos, estamos tirando a interpretação de partícula através do campo. Então, dessa teoria de campo, deve ter uma mecânica quântica associada a ela. Essas partículas, né? Se eu for trabalhar no limite de número de partículas conservadas, já trabalho no regime de energia bem abaixo do limiar de produção de pares, é razoável eu aproximar uma teoria de campos por uma mecânica quântica, né? Então, no princípio, eu não quero fazer teoria de campos, eu quero fazer a mecânica quântica dessas partículas. Então, o fato desses dois campos estarem correlacionados significa que eu necessariamente estou falando de emaranhamento, né? Eu acredito que nessa visão aí não, porque o campo estando emaranhado, você pode preparar, o campo estando correlacionado, você tem a correlação, você tem. E essa correlação, ela está acontecendo por causa da causalidade no espaço do micróbio. Essa correlação tem tudo a ver com a estrutura de cone de luz, com a estrutura causal da relatividade. A gente está fazendo uma teoria de campo relativista. A questão é, agora na teoria, na mecânica quântica correspondente, que deve ser uma mecânica quântica relativista, ou se eu quiser pegar até mesmo o limite não relativista e falar de uma mecânica quântica não relativista para essas partículas aqui, essa partícula é massiva. Então eu posso falar de uma mecânica quântica não relativista para ela. Não for, se a massa for nula, não tem como fugir da velocidade da luz. Mas se essa partícula é muito massiva, então se ela é um bóson Z0 com uma massa aí, né, de 91, né, GeV, né, o Z0, né, é um supermassivo. Se eu estou trabalhando numa região de energias baixas, na ordem de MeVs, eu não vou excitar essa partícula. Então, é muito razoável que eu trabalhe com mecânica quântica. Aí a pergunta é, o fato lá na teoria de campo, esses campos estarem então relacionados, será que cá embaixo, no limite de baixas energias, na mecânica quântica, eu vou ver emaranhamento? Eu não vejo ainda uma correlação direta. Eu estou dizendo que eu não sei a resposta, tá? Se você levantou a pergunta, Saulo veio aqui para isso. Saulo, para você ver, é isso. Por isso eu veio para cá, para estudar emaranhamento e correlação em teoria de campo. Mas o Saulo estiver de bom. Agora tudo bem. Mas quando eu faço μ igual a 2, os códigos são. Isso é outra situação. Isso aí mostra que tem uma coisa. Isso aí eu acho que isso aí não é nem emaranhamento. Isso aí a gente vai ver. Isso aí é o reflexo de uma simetria. Isso eu quero guardar esse caso, a gente está. Isso aí vai ser a sobremesa de hoje. Vamos estudar isso aí depois. Para dar um intervalo daqui a pouco. Então tá. Então, pode qual é a relação entre a lei de Faraday? A lei de Faraday relaciona um campo com o outro, né? Ah, é? E propagação misto. Propagação misto também mostra que os campos, a lei de Faraday mostra que um campo varia, o outro varia. E aqui você mostra que um campo ele se propaga dissociado do outro campo. Isso é chamado de correlação. E a lei de Faraday tem uma correlação. Não deixa de ser, claro, sem dúvida. A variação temporal de um campo, a fonte, né, do outro campo. Aqui, esse mixing que está acontecendo aqui, a pergunta, se a gente quiser olhar isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui significa A0, H ponto. Então, vamos dizer, a componente temporal desse campo se acopla com a derivada temporal desse. Depois eu tenho que alguma coisa que é mais, isso aqui é menos o gradiente, vai ficar mais A gradiente de H. E o que isso aqui seria a energia, isso aqui é o lagrangiano. Então, isso significa que
a derivada, se esse campo aqui, ele tem uma derivada temporal forte, né? Quer dizer, a derivada temporal do H se acopla com a zero. Então, de uma certa maneira, né, a derivada temporal do H que vai ser fonte para o A zero. E depois, a parte a dependência espacial do H, se o H é muito uniforme, o gradiente de H tende a zero. Mas se o H é um campo que tem uma boa variação espacial, né, ele tem uma variação espacial bem suculenta, o gradiente dele não necessariamente é diferente de zero. Então, ele está dando, né, um acoplamento mais forte para esse campo A aqui. Então, o que a gente tem que dizer? A lei de Faraday está um pouco nessa situação. A lei de Faraday, ela não sai pela Lagrangiana porque ela é uma identidade de Bianchi, como a gente sabe. Mas a lei de Ampère-Maxwell, que é que dá o rotacional de D com a divergência no ddt do E, quer dizer, a corrente de deslocamento, ela sai de uma coisa semelhante a essa aqui. Você está acoplando a variação temporal do campo com a outra componente do outro campo. Eu acho que é isso que está. Quer dizer, nesse sentido, se você chama isso de correlação, a correlação está aqui, está nesse mix. A minha pergunta superior para vocês, o que significa dizer, dois campos estarem em conjunto, como se botou ali? Botou inicialmente A e H, como se fosse um conjunto, né? Em matemática. Né? Sim. O que é os dois campos, A e H, ou A e B, estarem em conjunto, e o que significa eles não estarem em conjunto? Eu diria estar em conjunto ou não estar em conjunto, numa linguagem nossa de simetria, significa, será que esses dois campos são diferentes componentes de um único multiplete? Quer dizer, quando eu coloquei o AMI e o H na mesma estrutura, no fundo eu criei um multiplete, eu criei, né, um quintete. A0, A1, A2, A3, que estão relacionados entre si por transformações de Lorentz, mas eu trouxe um H, que é um estranho mínimo. A transformação de Lorentz nunca vai relacionar um campo escalar com as quatro componentes de um campo vetorial. Então esse H veio aqui, ele é meio intruso. Do ponto de vista de Lorentz, ele não tinha que estar aqui. Mas se eu coloco ele nessa estrutura, eu não estou ligando ele com esse cara por Lorentz. Provavelmente deve ter alguma simetria que pode ligar o H com o AMI. Que a gente vai ver. Será que a simetria não é isso aqui? Então, quando eu crio esse conjunto, que você chama de conjunto, que eu estou chamando de multiplete, eu estou vendo que o meu lagrangiano, ele está acoplando esses termos, no termo que é simétrico, não é nem de interação. Então, isso aqui pode ser um indício de uma simetria. Não necessariamente é. Se o Xi for diferente e o C2 for diferente do Mi, eu estou colocando esses campos no mesmo multiplete, mas eu não estou numa situação de simetria. Aí sim eu diria, foi uma organização meramente funcional, vamos dizer assim, matemática, né, um expediente matemático, para resolver um problema de uma inversão de uma matriz, só isso. Mas eu acho que uma coisa, eu entendo conjunto, como tipo campo de futebol, jogo de futebol. Você tem um grupo de campos que formam um time. Então A e H estão formando um time, estão trabalhando em conjunto. Quando você tem duas coisas, é uma discussão. E a outra, quando você vem dar teoria, você tem coisas. Quando você tem isso aqui, que estão se relacionando, já a lei de Faraday também já tinha correlação. Então, os campos eles podem estar simplesmente interagindo, um interage com o outro, mas não formam um conjunto. E outro, eles interagem e formam um conjunto. Aí, Dória, eu acho que, tudo bem, tudo o teu discurso vale, mas aí eu acho que a gente está pensando o seguinte, na lei de Faraday, na verdade, o que tem em jogo é uma simetria. Por que o campo E gera B e B gera E? Por causa da simetria relativista. Na verdade, a lei de Faraday, ela é dmi F til, mini igual a zero. Ou seja, o que eu estou fazendo? Qual é o todo barato da relatividade? É colocar E e B no mesmo multiplete. Nós já aprendemos. Qual é o multiplete? Do ponto de vista do grupo de Lorentz, qual é o multiplete onde estão E e B? É um sextente. É essa matriz aqui. Essa matriz aqui é uma matriz 4x4 com 6 elementos independentes. Né? Já tinha estudado no curso de quarta-feira isso aqui. Então aqui é menos, é 1 sobre C, menos é 2 sobre C, menos é 1 sobre C, é 1 sobre C. E depois aqui, dx, né? Y de menos BC e assim vai. E aí, então, no fundo eu tenho aqui
os meus L's e B's. Ou seja, eu arranjei um jeito de colocar E e B na mesma estrutura. Não foi um sextete colocando 3 linhas de E e 3 linhas de B. Eu não coloquei numa forma de um vetor coluna de 6 componentes. Mas eu arranjei 2 vetores numa matriz antissimétrica no espaço Minkowski. Isso mostra que eu tenho um sextete de campos. Isso é uma degenerescência. Isso é uma simetria. Qual é a simetria que está em jogo? É a simetria de Lorentz, é a relatividade. Em vez de ter um sextete de SO3, ou um quadruplete de SO4, ou um decuplete de SO10, eu tenho um sextete de SO3. É um sextete de campos que são E e B, e aí a gente entende por que tem essa correlação. Quer dizer, na verdade, a correlação é a simetria. Essa equação que você está falando tanto aí, é essa equação aqui. Você diria que toda a simetria forma um conjunto? Ah, sem dúvida. Claro. Toda simetria realizada, né, toda simetria... Tem conjunto e conjunto. Não. Aí eu reduzo. Essa simetria não é discreta, essa simetria é contínua. E ela é realizada na versão de Wigner, aí você tem multiplete. É por isso que você tem na mecânica quântica degenerescência nos níveis de energia de certos sistemas que são simétricos, porque simetria é degenerescência. Degenerescência o que é? Diferentes objetos compartilhando a mesma energia ou a mesma massa. Isso é multiplete. Quer dizer, o multiplete é o conjunto que eu estou falando, cada simetria. Você pode você está discutindo. Vamos discutir isso. Você está discutindo? Então você está. Eu não estou respondendo? Qual é? Você pode ter qual é a multipleto e não tem propagador misto. Como? Você pode ter multipleto claro, e não tem propagador misto. Significa que você está trabalhando simplesmente com uma representação redutiva do grupo. Na linguagem de teoria de grupo é isso. Você está trabalhando com representação redutiva. Então você não tem mixing, mas você tem multiplete, claro. Mas você, a questão é a seguinte, o conjunto, certo? Você tem conjunto, você tem só aquelas coisas auto-interagindo, funcionando de uma maneira reducionista, ou você tem a expressão própria de conjunto, que é uma visão anti-reducionista, que você está formando, aquilo forma um conjunto, forma um tipo de uma célula. Sim. Eu estou entendendo, o que você está querendo dizer, é o que você está falando, é o que você está fazendo. A questão... Você está dizendo, mas qual é a tua mensagem final? A minha mensagem é que quando você tem campos correlacionados, e podem ser campos correlacionados via propagador ou vários, há alguma coisa que você talvez esteja esses campos formando um conjunto próprio entre eles, como uma expressão, uma célula, campo, uma coisa do tipo. Quer dizer, eles não estão simplesmente tipo gráfico de Feynman. Vem um campo, interage com outro, espalha, etc. Não, eles estão formando um certo conjunto. Um está sabendo da existência do outro. E quando você está jogando futebol, o cara que a bola está no ataque, o cara lá na defesa, está sabendo que o cara lá do ataque está na coisa. Então, esse AMI e H interagindo, ali você tem um AA que sobe daquela maneira, certo? E aqui você tem um A com H, e você vai nos mostrar um H com H. Então, se tivesse só o A com A e o H com H, a defesa não saberia saber do ataque. Quer dizer, não estaria sabendo o quê? Eles poderiam saber via interação. Você poderia ter 2 setores desacoplados no nível livre, mas depois acoplados por uma interação. Você poderia ter um termo de interação entre eles. Mas aí é a questão. Essa interação, ela não estaria o que eu estou escrevendo chamado de conjunto. Sei. É uma interação. Não está interagindo com o outro. Não, estou entendendo. É. Eu acho que depende da situação. Depende da situação. O que você está falando pode ser verdade em alguns casos, pode não ser verdade em outros. Nesse caso aqui, eu acredito que se a gente quiser romper com o que você vai estar falando, a gente vai ter que pagar o preço da causalidade. Eu vou quebrar a causalidade. Mas a gente pode dar exemplos, você sabe quais são até, mas talvez alguns aqui não saibam, a gente pode dar exemplos em que esse mixing aparece, mas ele é falso. Se você olhar para um lagrangiano em que você tem mixing, você tem que saber, você calcula o propagador misto, calcula a correlação, mas essa correlação é completamente transparente à física. A física nem sabe dela. Você pode, o que significa isso? Buscar uma outra base de campo. E quando você está construindo uma teoria de campos, qual é o teu problema? O teu problema é encontrar a base certa de campos que vão descrever os graus de liberdade do teu sistema. Imagina que você tenha um problema, né, de uma partícula de movimento retilíneo uniforme.
Beleza. Aí você fala, eu vou resolver o problema usando coordenadas esféricas. Você resolve o problema? Claro. Mas é muito mais complicado. Você vai ver muito mais equações, vai ver muito mais termos que não são absolutamente necessários. Você fala, não, eu vou descrever esse problema em coordenadas cartesianas. Então eu estou escolhendo a coordenada certa para descrever o meu problema. Quando eu tenho um sistema físico contínuo, eu vou buscar um conjunto de campos para descrever esse campo. Se eu tenho radiação eletromagnética se propagando, sabe? Então qual é o melhor conjunto de campos para descrever esse sistema? É E e B ou é a mim? Sabe que é a mim. E e B é a equação de Marx. Está na equação de Marx, mas está na equação de Marx não significa que o campo fundamental é E e B. O campo fundamental é o A mim. Então, para eu descrever o sistema de onda eletromagnética, a melhor coordenada generalizada que eu encontro é um quadro vetor A mim. Se eu quiser descrever, por exemplo, um elétron, Dirac encontrou que a melhor coordenada generalizada para descrever o elétron não é um campo pseudo não sei o que, simplesmente é um espinor do grupo de Lorentz. Então, quando você encontra um conjunto de campos, na verdade, você está fazendo aquele exercício lá inicial da mecânica clássica, né? Você está procurando quem são as coordenadas generalizadas e as velocidades associadas do problema. É isso que você faz. Quem são meus campos? São os amigos? Então, eu escolhi esse conjunto de coordenadas generalizadas. São os amigos e os Hs? Será que esse é o melhor conjunto de coordenadas generalizadas que eu tenho para descrever esse sistema? Eu digo, sim, para mim é. Aí eu faço esse trabalho, fiz. Achei função de Mi de Ami com Ami, de Ami com H, de H com Ami, de H com H. Beleza, achei tudo. Aí digo, será que a física está nisso? Ou isso é uma enganação do sistema de coordenadas que eu escolhi? Né? Se você vai para um sistema de coordenadas não inerciais, você tem uma enganação, que é a força centrífuga. Então você sabe que a força centrífuga é uma força fictícia, é uma força... Ela é um efeito de referencial. Se eu sair daquele referencial, aquela força morreu. A força gravitacional fica, a força elétrica fica, mas a força fictícia sai. Então, é um efeito de quê? De escolha. De quê? Sistema de coordenadas. Isso como é que eu distingo? Cada Lagrangiana, como é que eu sei se é isso? Pois é, isso que a gente está tentando aprender aqui. Tá? Se você aguentar até segunda que vem, a gente vai chegar lá. Mas a pergunta do Dória está induzindo a gente a ter esse tipo de discussão. Então, se eu tenho um conjunto de campos, mecanismo de Higgs, é o que eu estou fazendo aqui. Então, a gente está no fundo fazendo aqui. Quando eu tenho um conjunto de campos, quando eu te dou um lagrangiano, é porque a gente está acostumado a ganhar o lagrangiano dado. Né? Você pega sempre um lagrangiano que alguém te deu. É o lagrangiano do modelo padrão, o lagrangiano da supersimetria, o lagrangiano da teoria eletrofrágil. Tem lagrangiano espalhado aos montes, você pega algum. Agora, se você vai dizer, eu estou com um sistema que ninguém nunca mapeou, eu agora tenho que procurar quais são os melhores campos para descrever esse sistema. Aí você encontra um conjunto de campos e você encontra suas funções de Green, suas funções de correlação. Agora, a pergunta que você faz depois é, será que esse conjunto de campos é o conjunto de campos mais adequado para eu descrever esse sistema? Será que eu conseguiria encontrar um outro sistema de coordenadas, no fundo coordenado campo, um outro sistema de campos, outro conjunto de campos, onde alguns efeitos que eu estou vendo aqui não apareceriam? Esse é o problema da física de neutrino, oscilação de neutrino. Eu tenho mixing do neutrino do muon, com o neutrino do elétron, com o neutrino do tal. Ou os quartos, né? A matriz de Kabib-Kobayashi-Pascal. O que ela faz? Ela mistura os quartos no setor inferior. Ela mistura o quark D com o quark S com o quark B. Aí você fala, quem que é o quark afinal de contas? Quem é o quark que eu estou medindo? É o U, é o D, é o B, é o S ou é uma combinação? Então, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, você já sabe qual é, que a gente já discutiu isso em outras situações, mas eu vou dar um exemplo daqui a pouco que a gente tem exatamente isso, tem correlação. Mas aí a gente fala, olha, essa correlação é fictícia. Eu mudo a base, ela desaparece. E aí você pergunta, mas aonde é que está a física? A física está... Eu tenho um critério físico para decidir qual é a melhor base de campos? Claro que tem. Teoria de campos, tem alguns teoremas fundamentais que mostram que a gente tem algum guia para saber se a gente está com o melhor conjunto de campos ou não. A gente não depara muito com essa situação, porque a gente não faz, a gente geralmente aproveita os lagrangianos, né? Alguém já pensou por nós e a gente simplesmente faz o campo, faz o cálculo. Mas se eu tiver que buscar, me dar um sistema, sei lá, qual é o melhor campo para descrever energia escura? Quem resolver essa questão vai estar resolvendo um grande problema da física. Então, será que é um campo escalar? Alguns dizem, é um campo escalar.
é o quintessência. Não, é um campo tensorial de rank 3 que fica no espaço de 5 dimensões, mas que na bola você prova. Cara, você pode escolher o campo que você quiser para descrever a energia escura. Alguém já acertou, já foi em cima, bate com a fenomenologia? E quais são, quando você escolhe um conjunto de campos, quais são os mecanismos que você está assim, usando para saber se aquele conjunto de campos é bom? Eu poderia perguntar, será que eu não poderia descrever o fóton por um campo fermiônico, por 2 campos fermiônicos? Né? Se eu sei que o fóton é o campo vetorial, e nós sabemos que um vetor pode ser formado às custas de um espinor, ou de 2 espinores, será que eu não posso então combinar 2 spins meios, né? 2 spins meios da spin 0 e 1? Será que eu não posso usar 2 campos fermiônicos, tipo Dirac, ou tipo Majorana, para descrever o fóton? Quer dizer, uma carga elétrica, uma carga magnética gerando fóton. Não, uma carga elétrica quântica. Pega 2 campos fermiônicos, entendeu? Pega o espinor de Majorana, entendeu? Não tem nenhum problema na carga elétrica. Você pode combinar espinores de Majorana para formar objetos de natureza vetorial, tensorial. Então a pergunta é, quando a gente tem essa correlação que você está colocando, isso indica que, olhando assim, claro, esses campos, se tem correlação, se o AMI se comunica com H através de uma função de Green, isso significa que eles devem fazer parte de um conjunto. Concordo. Mas até que ponto isso é semântica e até que ponto isso é física? Agora a gente vai decidir. É semântica até aqui. Agora, aqui eu tenho um critério físico que possa dizer, não, eles se juntam, eles se correlacionam e são parte de um conjunto. Ou, eles se correlacionam e eles são parte de uma simetria. Ou, a correlação entre eles é fictícia, não tem física nisso. Tem 3 possibilidades. Aí, só então vou fazer uma coisa bem clara. Está clara a situação? O problema é esse. Tá? Se tiver uma Lagrangiana, seguinte técnica, a Lagrangiana em função de A e H, ou outros campos. Tá? Daí a pergunta que tem, quando é que você sabe que aqueles campos estão trabalhando em grupo, ou eles estão trabalhando individualmente, construindo interações, cada um. Então, isso eu estou falando aqui, nós vamos chegar a essa discussão. Nós estamos fazendo essa discussão, nós vamos chegar ao clima que seria essa discussão. Para mim, essa é uma pergunta fundamental, porque eu tenho uma Lagrangiana que depende de A e H. A função de A e H, é uma Lagrangiana. Eu faço a pergunta, esses campos que estão trabalhando em grupo, a natureza trabalha em grupo, ou a natureza trabalha em cada partícula individualmente. Então, a LHC faz um monte de partículas e cada uma interage com a outra. Quer dizer, eu vou falar um pouquinho da visão do liberalismo. Né? Ou aquelas campos que trabalham em grupo. O que é? Não é por equação. Aqui nessa equação, você pode, talvez, no sistema de referência, tirar essa correlação. Mas não o AH não é um sinal de alguma coisa relacionada. Não é. A teoria de campo tem um pouco isso também, ela é um pouco assim, ela tem certas sutilezas, né? Então, muitas vezes você tem um lagrangiano muito complicado. Você olha aquele lagrangiano, parece complicadíssimo. Aí você começa a perceber que você pode redefinir campos, agrupar campos, criar novos. De repente aquele lagrangiano fica simples, e você vê. De repente você tem um lagrangiano, só vou mostrar um exemplo simples, desculpa, eu vou só para ilustrar, para a discussão não ficar muito assim, fora do abstrato comum. Imagina um campo escalar complexo livre, todo mundo sabe, Klein-Bottom, dmi, phi star. Um campo escalar complexo livre, menos m2 phi star. Então tá lá. É um campo complexo. Um campo complexo, então, seguindo a tua nomenclatura, um campo complexo pode ser escrito como um conjunto de 2 campos reais. Então, nada me impede de dizer que esse campo é um campo real A mais I vezes um campo real B. Então, tem 2 campos agora. Aí coloco isso aqui ali no lagrangiano, posso botar uma raiz de 2 se eu quiser, né? Então, para normalizar bonitinho, coloco isso aqui no lagrangiano, então isso aqui no final do dia ele dá 1 meio de dmi A ao quadrado menos 1 meio de m2 A2 mais 1 meio de dmi B quadrado menos 1 meio de M2 T2. Se eu olhar a função de Green do ponto de vista do phi star e do phi, eu não tenho função de Green de phi com phi. Esse problema aqui é um problema que só tem, se ó, eu boto phi star aqui, phi aqui. Então esse eu vou criar um múltiplo, já que eles estão atuando juntos, eles estão acoplados, phi star e estão acoplados dentro da lagrangiana, eu vou pensar, por que eu não posso pensar que eles são 2 elementos do mesmo dublete?
Então tá aqui, se eu escrever esse lagrangiano dessa forma, eu vou escrever ele assim, φ star, φ, 0, menos D'Alembertiano, 0, φ star, e aqui tem um M2, menos M2, esqueci de botar, menos M2. Então esse lagrangiano ficou completamente fora da diagonal. Ó, esse carinha, φ star com φ star, tem um zero, não tem nada no lagrangiano φ star com φ star. Φ star, isso aqui atuando no φ, o φ star está aqui, integrando com partes. Depois, esse φ com φ star está aqui, e φ com φ dá zero. Então esse problema está aqui. Se eu quiser tirar essa função de Green, como é que eu tiro a função de Green? Inverso essa matriz. Qual é o inverso de uma matriz que está completamente fora da diagonal? É essa matriz aqui. 0, 1 sobre D'Alembertiano mais M2. 1 sobre D'Alembertiano mais M2. 0. Ou seja, essa matriz multiplicada por essa dá exatamente a identidade. Então, olha só, o propagador, eu não tenho propagador de φ com φ. Φ star com φ star, a função de Green é 0. Φ com φ, a função de Green é 0. E φ star com φ com φ star. Então, eu só tenho propagador misto. Eu só tenho termo que mistura φ star com φ. Por quê? Porque eu escolhi essa base. Então, nessa base, os dois campos distintos, porque φ é diferente de φ star. Um é um campo, o outro é o complexo conjugado dele. São duas variáveis independentes. Nessa base, eu só tenho propagador misto. Eu não tenho propagador na diagonal, não tenho φ com φ, nem φ star com φ star. Aí eu vou para aquela base. Aí aquela base lá, me dando o meio. Tem um D'Alembertiano só para A, tem uma função de Green só para B. A e B não se misturam. Então, nessa base, eu perdi o mix. Eu perdi a correlação dos campos distintos. Aqui eu tenho dois campos distintos correlacionados. Aqui eu tenho o propagador de A, a função de Green de A com A, que é 1 sobre D'Alembertiano mais M2, e a função de Green de B com B, que é 1 sobre D'Alembertiano mais M2. Só isso, mas não basta não. Tem mais uma coisa pior ainda. Esse campo é complexo. Então, nada me impede de dar para ele uma representação em coordenadas polares, uma representação polar. Todo campo complexo pode ser escrito como um campo real e vezes uma fase. Isso aqui não é um campo complexo também? Vou colocar isso na ação. Então, φ star. É a menos aqui. Tem dois campos. R. Antes eu tinha φ star. Depois eu tinha A e B. Agora eu tenho R. Vamos lá. Eu vou tirar essa derivada aqui. Esse termo aqui vai ficar derivada. Não, derivada aqui vai ficar derivada do R vezes E menos I mais R. Derivada disso aqui vai ter menos I. Derivada do que vezes a exponencial. Isso é a derivada desse termo. Vezes a derivada desse. Derivada do R. Vai ser diagonal, né? Mas pior ainda. Ser diagonal com uma bela surpresa. Já. Aí outro termo lá fica menos M2 e R2. Que as fases se cancelam. Então o primeiro termo vai ficar dmr e dmr. As fases se cancelam. Então eu tenho, Klein-Born para L. dmr ao quadrado menos M2 e R2. Esse termo aqui bateu com esse, pegou esse. Agora, esse termo aqui se cancela, pode ver, se cancela, e vai sobrar um termo novo, que vai ser esse termo aqui, né? Esse termo aqui, com esse cancela, esse cara. Vai sobrar esse termo aqui, que vai ser R dmi ao quadrado, e as fases se cancelam. Então, olha só, campo de Klein-Born aqui, bonitinho. Propagador 1 sobre D'Alembertiano mais M2. Beleza. Agora aqui. Olha o problema aqui. Esse campo não está livre. Ele aparece no termo cúbico. Então esse campo aqui não tem propagação. Ele não tem campo livre. Oi? Quadrático, né? É cúbico. 2R, 2x, uma dessa aqui é um termo Que negócio inteligente. Então, uma teoria. Afinal de contas, uma pergunta. A teoria livre ou interagente? Que massa, cara. Apareceu uma interação. Claro que é uma interação de nada. Fake, né? Completamente mentirosa, porque o campo é livre. O que você fez? Você escolheu o sistema de coordenadas errado. Então a pergunta é, eu posso sempre dizer que todo número complexo é uma parte real, porque eu posso colocar na forma polar. Agora, será que isso vale para qualquer teoria de campo?
Será que tem uma situação que isso vale ou não? Então tá claro. Então, nem toda parametrização de campo pode ser tão boa. Então, às vezes, eu estou trabalhando com o campo na forma errada. A teoria é essa, é livre, está aqui. Todo mundo, claro, você tem uma teoria livre, eu A e B separados. Isso aqui é um efeito fictício. É um referencial não inercial, como se fosse, é como se fosse uma força fictícia. Sai dela e tu não vê mais ela, não tem interação. Então, o que significa isso? Será que essa parametrização pode ser levada a sério ou não? Então, esse é um problema que a gente tem. Quando vocês pegarem um campo complexo, não necessariamente você vai dizer, ele é uma parte modular vezes uma fase. Nem sempre essa representação é boa para campos complexos. No mecanismo de Higgs, ela funciona. Se houvesse uma quebra espontânea de simetria, se esse campo fosse o campo de Higgs, essa parametrização funciona. Se ele não é, não. Porque a gente tem singularidade, a gente tem que ter um critério. Quando é que uma parametrização de campo é boa? Como é que eu posso ter critérios? Tem um teorema importante, né? Tem resultados importantes do início da década de 60 sobre isso. A gente saber quando eu posso estar trabalhando com boas parametrizações. Então, a discussão que você está colocando um pouco é essa. Então, o conjunto R-Ki não é tão bom quanto o conjunto Phi-Star e o conjunto A e B. Agora, eu tenho uma pergunta anterior. A gente entendeu que isso aí antigamente, quando a gente queria, não era comunista, não era comunista. Sim. Hoje em dia é mais de futebol, né? Eu sou de futebol, não. Então, eu quero saber o seguinte: a minha lagrangiana tem uns campos aí que eu estou trabalhando. A minha pergunta é o seguinte: você pode mostrar no desenvolvimento da sua lagrangiana se essa sua lagrangiana ela forma time de futebol, quer dizer, ou ela é simplesmente um liberalismo? É um conjunto de campos, uma somatória de campos que estão interagindo. Então, essa é uma pergunta. Qualquer lagrangiana que você vê, eu quero saber, essa é uma lagrangiana, vamos dizer, comunista ou liberalismo? Então, como no desenvolvimento da tua lagrangiana, você vê, então, no caso aqui, a gente viu isso aí um sinal de que tem a correlação dele, ele é um pouco comunista, assim. Pode ser que daí um sistema de referência que mostrou que era uma questão de diferença. Mas se você está emaranhado, você é comunista. As coisas estão ligadas. Você tem que entender, eu acho que a física, a nossa física é muito centrada numa visão, vamos chamar assim, liberalismo. Você pegou uma PD, botou fóton, traz de elétron e foi interagindo. Dois termos uma lagrangiana interagindo. Entendeu? É como cada um vai lá e compra no mercado seu de carne. Então, a discussão a discussão é essa discussão vai estar com a gente. Vai estar sempre. Mas eu acho que é importante, a partir de agora, ter uma discussão se a tua lagrangiana é liberal ou é uma lagrangiana aí comunista tal. Então vamos começar. Passa pronto. Lagrangianos, marxistas, trotskistas, leninistas, stalinistas, maoístas, castristas, vamos ver qual lagrangiano que a gente dá. Comunista, petista, lagrangiano é petista, né? Margaret Thatcherista. Tatismo, né? E Reagan, né? Ronald Reagan.